O que diabos estava acontecendo naquela rua? Do nada, rajadas congelantes começaram a despencar do céu, atingindo em cheio os pedestres desavisados e os carros que tentavam desesperadamente escapar do caos. O terror tomou conta de tudo em questão de segundos. As pessoas eram engolidas por aquelas rajadas letais e gritavam por ajuda no mais puro desespero, sem entender como um dia comum virou aquele inferno. Era uma cena perturbadora e surreal. Aqueles que não conseguiam abrigo congelavam aos poucos, perdendo os movimentos até se transformarem em estátuas de gelo maciço bem no meio da avenida principal. Presos no veículo, eles assistiam a tudo aquilo com os dentes cerrados. Era mais fácil tentar acreditar que estavam presos em um pesadelo terrível do que aceitar que o mundo estava congelando lá fora. Voltando a si após o choque inicial, a urgência da situação bateu forte. Era preciso agir rápido e sair dali antes que o frio brutal transformasse o próprio veículo em um caixão de metal congelado. No susto, pegaram os primeiros agasalhos que viram pela frente e vestiram o mais rápido possível. A ordem era clara: engatar a marcha a ré e sair dali, pois algo muito bizarro e mortal estava caçando eles. Com os corações acelerados e devidamente agasalhados, a dupla observava o caos absoluto se desenrolar na rua. O carro ganhava distância, mas a imagem da destruição ficava cravada na mente de ambos. Toda aquela carnificina branca ia ficando para trás, lembrando muito a cena de um filme de terror apocalíptico onde tudo congela do nada e sem qualquer explicação lógica para quem está tentando fugir. Mas a fuga é interrompida por um detalhe de gelar a espinha. Um deles reconhece o veículo logo à frente e o pânico se instala. Era o carro da mãe deles. A necessidade de ajudar atropela o medo na hora. Sem pensar duas vezes, os dois saltam do carro e correm desesperados na direção do veículo branco que havia batido em cheio num poste. Aos prantos, eles começam a gritar pelos pais no meio da nevasca. Então a história volta algumas horas naquele mesmo dia. Era o último dia quente e ensolarado de verão que a humanidade veria. Na pista de treinamento, alguém corria em uma velocidade simplesmente impressionante. Quem assistia ficava de queixo caído com a rapidez. Aquele era o aquecimento oficial antes da grande estreia nas Olimpíadas de Verão de Saint-Germain de 2047, o maior prospecto do atletismo mundial em ação. Esse velocista imbatível é Alex Ouzur, o nosso protagonista e o grande representante da equipe nacional. Ele é o orgulho do país e carrega o peso de ser a principal aposta de medalha de ouro nas competições. Após o treino, Alex faz uma pose heroica e pergunta se o irmão conseguiu tirar uma boa foto. Mas Otto, com um sorriso travesso, avisa que não era uma foto. Ele estava transmitindo tudo ao vivo para milhares. Visivelmente envergonhado com a situação, Alex pede o apoio do público para a competição do dia seguinte. Otto comemora que as agendas bateram e avisa que os dois já estão a caminho do dormitório da família. Interagindo com os seguidores na live e acenando para os rivais, Otto revela um detalhe fofo. Ele diz que Alex está super animado por dentro, já que faz muito tempo que a família inteira não se reúne assim. O irmão mais novo continua detalhando o encontro, citando a presença dos pais e de uma garota que cresceu com eles. Uma amiga tão próxima que é considerada irmã, e que eles não viam há alguns bons anos. Ao ouvir Otto falar daquela forma, Alex fica visivelmente nervoso e tenta se defender. Ele altera a voz e faz questão de afirmar para todo mundo que a garota faz parte da família de forma oficial e definitiva. A mãe deles acompanhava tudo do próprio carro e brincou sobre como os dois ainda brigavam. Desconversando, Alex reclama sobre o fato de Ashley ter sido convidada, já que ela mesma nem parecia querer estar lá. Só que Otto adora expor o irmão e solta na live que viu Alex colocando o nome de Ashley na área VIP da família. A mãe dá risada da situação, lembrando que o filho mais velho dizia odiar a garota até a morte. Enquanto isso, no outro carro, Ashley ouvia toda aquela confusão em um silêncio absoluto. Tentando manter a pose de durão, Alex esbraveja na ligação dizendo que só fez aquilo porque a mãe o obrigou a colocar. Brincando com a confusão mental do irmão, Otto filma o banco traseiro do carro mostrando roupas de inverno em pleno verão. Alex entra em pânico, manda baixar a câmera e tenta disfarçar o próprio nervosismo. O clima de brincadeira continua até eles chegarem bem perto do destino final. Otto avisa aos espectadores que o dormitório está logo ali e que precisa encerrar a transmissão para aproveitar aquele tempo juntos. Com o seu carisma habitual de influenciador, Otto faz um coração com os dedos para a lente da câmera. Ele se despede do público com um sorriso enorme, chamando a si mesmo de o irmãozinho querido da nação toda.
Antes de cortar o sinal de vez, o caçula vira a câmera uma última vez para um Alex totalmente sem graça. Ele pede que todos mandem energias positivas e torçam muito pelo sucesso do velocista no dia seguinte. Com a live encerrada, Alex volta ao telefone e pergunta a localização exata da mãe. Ela responde que está parada num semáforo logo atrás deles e que já consegue até enxergar o carro dos filhos na mesma rua. Tudo parecia perfeito e tranquilo, até que o impensável acontece. Um homem completamente pálido despenca do nada e cai com um impacto surdo bem em cima do capô do carro de Alex, assustando os dois irmãos. Sem pensar duas vezes, a dupla desce do veículo para prestar socorro. Alex avisa pelo telefone que um pedestre acabou de desmaiar na frente deles, enquanto a mãe pergunta apavorada o que estava acontecendo. Preocupado com a vítima, Alex se aproxima do homem caído sobre a lataria do carro. No entanto, o que ele vê o faz paralisar de terror absoluto diante de algo bizarro, inexplicável e completamente assustador. O corpo daquele homem desconhecido estava congelando rapidamente. O gelo tomava conta da pele dele de uma forma surreal e agressiva em pleno verão, marcando o início daquele apocalipse branco e implacável. Alex encarou o estado lastimável daquele pedestre e sentiu um choque profundo. Era impossível processar o que estava vendo. Como alguém poderia estar congelando tão rápido no meio de um calor infernal de verão? O pânico aumentou quando o frio que emanava daquele corpo caído atingiu Alex em cheio. Não era apenas um mal súbito. A temperatura ao redor despencou de forma bizarra e o ar quente do verão simplesmente sumiu. Aquele frio avassalador cortava a pele como navalha. Alex mal conseguia respirar enquanto tentava entender a situação. Era absurdo pensar que o clima poderia mudar de forma tão agressiva em questão de segundos. Otto também começou a tremer incontrolavelmente ao lado do irmão. Movidos por um instinto de puro pavor, os dois viraram os rostos exatamente na mesma direção, como se algo magnético puxasse a atenção deles. A visão que os aguardava era de um pesadelo absoluto. Dezenas de pessoas na rua estavam congelando de forma inexplicável e simultânea. O mesmo horror que atingiu o homem no capô agora engolia a cidade inteira. O choque dessa lembrança nos traz de volta ao caos do presente. Diante dos irmãos, o carro dos pais estava destruído contra o poste sob a neve intensa. E para piorar, uma sombra bizarra emergiu do banco de trás. A forma daquela sombra desafiava qualquer lógica humana. Parecia uma espécie de apêndice sombrio ou um dedo gigante totalmente negro se contorcendo. A estranha cena era grotesca e exalava uma aura de puro terror mortal. Completamente paralisados pelo choque, Alex e Otto observavam a cena caótica sem saber como reagir. O desespero tomava conta da mente deles, tentando descobrir que a abominação estava saindo do carro da família. O pesadelo estava longe de acabar. De forma ainda mais surpreendente, uma segunda forma negra despontou do interior do veículo acidentado. Agora, as coisas se assemelhavam a dois dedos monstruosos e assustadores. O pânico escalou rapidamente quando mais daquelas anomalias negras começaram a vazar das janelas do carro. Os apêndices se uniam lentamente, formando o que parecia ser uma mão gigantesca e faminta na escuridão. De repente, uma mão negra e colossal explodiu de dentro do carro da família, rasgando a lataria como se fosse papel. O braço era realmente grotesco daquela criatura, parecia estar totalmente coberto por escamas duras e bizarras. Diante daquela cena absurdamente macabra e inexplicável, os irmãos ficaram completamente paralisados. O medo absoluto tomou conta de ambos, congelando suas almas muito mais do que aquele frio mortal que caía do céu. Mas aquilo era apenas o começo do pesadelo. Uma sombra colossal engoliu os dois por completo. Eles continuaram ali parados e imóveis, apenas observando o desenrolar daquela cena surreal sem conseguir mover um músculo. A escala daquele monstro era algo fora da nossa realidade. A sua sombra imensa cobria dezenas de metros ao redor, fazendo com que os nossos protagonistas parecessem apenas duas formigas insignificantes no meio da rua. Lentamente, a criatura colossal ergueu a sua mão monstruosa para o alto. Ela abriu a palma gigantesca bem no meio da nevasca implacável, enquanto a neve continuava a cair sem parar sobre aquele cenário apocalíptico. Nos segundos seguintes, aquela mão medonha que quase alcançava as nuvens se moveu de forma incrivelmente veloz. Ela golpeou o chão com uma força brutal, esmagando tudo e todos que estavam no solo sem nenhuma piedade. A escalada de bizarrices daquele dia conseguia se superar a cada minuto.
Os dois irmãos ficaram completamente chocados com a velocidade daquela aberração gigantesca que se movia de uma forma que desafiava a gravidade. A criatura apocalíptica era realmente do tamanho de um titã. Quando ela finalmente começou a se mover pela cidade, o seu corpo imenso esbarrava nos prédios vizinhos e causava desabamentos catastróficos por todo lado. Aquele último dia de verão marcou o momento em que o inverno mortal nos atingiu de forma violenta. A visão era um caos absoluto, com ruas repletas de cadáveres congelados e pessoas completamente paralisadas de terror. A origem daquela coisa gigantesca virou o maior pesadelo dos sobreviventes. Ninguém sabia o que era aquele monstro colossal ou de onde ele tinha vindo, restando apenas o terror puro diante de um frio que matava rápido. O fenômeno letal chamado Godrum varreu o mundo, eliminando a maior parte da humanidade. Mesmo após a anomalia diminuir, a Terra congelada jamais conseguiu se recuperar, mergulhando o nosso planeta em um inverno sem fim. As noites traziam um terror ainda pior chamado Agi. Esses monstros se estabeleceram com o inverno e se escondiam de dia. Após o pôr do sol, eles vagavam como fantasmas destruindo cidades e caçando os poucos humanos. Mas até no pior dos mundos a humanidade aprende a sobreviver. Após 3 anos nesse inferno de gelo, eles se adaptaram à nova realidade. O clima era outro, e um deles até tomou um grande susto caindo em uma pegadinha. Era bizarro, mas o humor ainda existia. Um dos garotos comemorava feito uma criança pequena o fato do amigo ter caído na sua brincadeira boba, trazendo um pouco de leveza para aquele cenário gélido e repleto de ruínas. Logo em seguida, o clima de descontração continuou. Ele ofereceu uma comida enlatada direto na boca do amigo. O problema é que o sabor daquele enlatado velho era tão bizarro e nojento que o rapaz cuspiu tudo na hora. Caído no chão gelado, Alex reclamou que a comida enlatada estava estragada e intragável. Mas Otto, já conhecendo as manhãs do irmão, avisou que não cairia nessa desculpa esfarrapada e que eles levariam todos os mantimentos. Mudando de assunto, Alex olhou para cima e questionou aquele céu bizarramente amarelado. Otto rebateu dizendo que aquilo era a nova cor natural do mundo, fazendo o irmão perguntar se ele tinha esquecido de como a vida era. Alex continuou deitado nas ruínas, argumentando que um apocalipse digno deveria ter um céu vermelho como sangue. Otto explicou uma teoria macabra que ouviu por aí, dizendo que aquela cor vinha das almas dos humanos mortos. Achando tudo aquilo uma loucura sem tamanho, Alex fez uma careta de desgosto e cuspiu no chão gelado. Ele debochou da teoria do irmão mais novo, perguntando como alguém em sã consciência poderia acreditar numa lenda dessas. Alex provocou dizendo que o irmão estava com a cabeça presa nos filmes que costumava gravar. Otto não deixou barato e rebateu, dizendo que o ex-atleta só pensava em céus vermelhos porque corria em pistas com essa exata cor. Com as mochilas lotadas de suprimentos, os dois apertaram o passo. Alex admitiu que, num mundo destruído pelo Godrum e infestado por monstros como os Agi, era quase impossível duvidar de qualquer fenômeno bizarro e mortal. Observando a paisagem desoladora e sem vida, Alex comentou sobre o estado deplorável dos prédios destruídos pelos ataques dos monstros. Otto pediu cautela, alertando que aquelas ruínas poderiam desabar a qualquer momento. O caçula insistiu para que andassem rápido, pois precisavam chegar ao abrigo antes do anoitecer para evitar as criaturas caçadoras. Alex tentou tranquilizar a situação, garantindo que teriam tempo de sobra para o retorno. O problema de falar demais é que o universo cobra rápido. Poucos minutos depois, um prédio colossal simplesmente tombou sobre o outro bem na frente deles, bloqueando a passagem e fazendo Otto xingar o azar da boca do irmão. O que deveria ser uma rota de fuga rápida se transformou num desvio perigoso e exaustivo. Eles foram forçados a contornar toda a estrutura tombada, o que devorou o tempo precioso que tinham antes que o sol começasse a sumir. Tentando amenizar o clima tenso e o medo iminente, Alex usou a ironia. Ele brincou dizendo que não existia uma regra obrigando os monstros a aparecerem bem ali naquela noite, sugerindo que as feras poderiam ter ido viajar. No entanto, o otimismo forçado foi interrompido brutalmente. Um ruído estranho e perturbador cortou o silêncio congelante da cidade. Os irmãos paralisaram no mesmo instante, encarando a escuridão e temendo o pior desfecho. Com os nervos à flor da pele, eles prenderam a respiração. Mas era apenas o vento violento do inverno infinito. A ventania assobiava entre os galhos secos e retorcidos, fazendo montanhas de neve despencarem pelo chão duro. Percebendo que o barulho assustador era apenas uma consequência do clima gélido e cortante, a tensão sumiu.
Alex e Otto trocaram olhares de puro alívio, agradecendo em silêncio por continuarem vivos naquele cenário perigoso. O susto momentâneo serviu como um alerta claro de que não podiam baixar a guarda. Os dois se encararam com a respiração ofegante, absorvendo aquela onda de calmaria antes de retomarem a caminhada rumo à segurança do abrigo. Ainda desconfiados das artimanhas desse mundo congelado, eles inspecionaram cada canto escuro ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. A única coisa visível era a imensa tristeza daquelas ruínas mortas e desertas. Otto deixou escapar uma risada nervosa, soltando o peso que carregava nos ombros. Enquanto isso, Alex resmungava de forma irônica sobre como a sorte deles estava absolutamente incrível e impecável durante aquela expedição. A comemoração acabou num piscar de olhos. Um estrondo ensurdecedor rasgou o chão, fazendo a terra tremer de forma brusca. Um agui colossal emergiu das profundezas, forçando os irmãos a correrem desesperados para não morrer. A visão da fera era digna do pior dos pesadelos. O monstro furioso balançava os seus tentáculos gigantescos com uma força absurda e destrutiva, varrendo do mapa as poucas edificações e escombros que ainda estavam de pé ali. Fugindo da morte certa e desviando dos golpes massivos da criatura, Alex tentava decifrar o que diabos os estava caçando, sugerindo que parecia um polvo bizarro. Otto apenas gritava em desespero que não fazia a menor ideia. Otto quase foi esmagado por um tentáculo e sugeriu que entrassem num beco lateral para fugir do monstro. Mas Alex, com a respiração falhando, avisou que aquela rota poderia ser fatal por causa da alta chance de desabamentos. Pensando rápido para garantir a sobrevivência de ambos, o irmão mais velho mapeou a área num segundo. Ele apontou para uma entrada escura logo à frente e ordenou que corressem rápido direto para o estacionamento subterrâneo. O ex-atleta disparou e alcançou o abrigo, gritando para o irmão acelerar o passo antes de ser pego. Otto, lutando contra os seus limites físicos, respondeu muito frustrado que jamais teria todo aquele fôlego de um ex-campeão. Vendo o pavor no rosto do caçula, Alex sentiu o sangue ferver de raiva. Ele refletiu que, se os monstros fossem apenas um desastre natural e inevitável, talvez toda a humanidade pudesse aceitar e suportar aquela dor calada. Aquele pensamento trouxe de volta as memórias cruéis do dia em que o mundo acabou. Alex lembrou exatamente do momento de terror que viveram enquanto seguravam os corpos congelados dos próprios pais no meio de todo aquele caos. Preso nas garras daquela lembrança dolorosa, a mente do rapaz foi invadida por um trauma escuro e profundo. Naquele dia fatídico, a criatura original surgiu no meio da destruição para revelar a sua monstruosa face verdadeira. A escala do primeiro monstro era um pesadelo vivo. Alex recordou que a aberração era tão absurdamente gigantesca que fazia os prédios da cidade inteira parecerem peças frágeis e minúsculas de uma simples maquete de brinquedo. Mas a verdadeira bizarrice do evento inicial estava por vir. Diante dos olhos aterrorizados dos irmãos e de toda a carnificina ao redor, o monstro colossal simplesmente começou a diminuir de tamanho de uma forma muito surreal. Com o coração destruído e os rostos banhados em lágrimas, os jovens acompanhavam aquela cena macabra. Era o nascimento do inferno gelado, carregando um peso de dor, medo extremo e sofrimento agudo que eles jamais esqueceriam. O trauma final cravado na memória de Alex foi a imagem de um vórtice sombrio engolindo a criatura. O mais aterrorizante foi ver todo aquele mal indescritível retornar direto para dentro do corpo de uma mulher caída ali no chão. O choque tomou conta dos dois irmãos. Eles mal podiam acreditar no que viam bem ali na frente deles. A irmã mais nova, Ashley, tinha simplesmente absorvido toda a energia sombria daquela criatura gigantesca. Imediatamente eles perceberam que havia algo muito errado com a garota. A partir daquele momento bizarro, a postura e principalmente o olhar de Ashley mudaram de uma forma perturbadora e muito assustadora. Completamente paralisado e em choque profundo, Alex encarava a menina. A dúvida devorava a mente dele, fazendo o rapaz se questionar desesperadamente se aquela pessoa ali ainda era sua irmã Ashley. Quando Ashley levantou a cabeça e olhou direto para ele, Alex sentiu um calafrio terrível. Era um gelo na espinha que não tinha nada a ver com o clima. Os olhos dela estavam vazios e totalmente mudados. Saindo dessas memórias traumáticas e voltando ao terror do presente, a situação era crítica. Otto corria pela própria vida, tentando escapar do tentáculo gigantesco que já estava quase alcançando ele. Vendo o caçula em perigo, Alex gritou com puro desespero e ódio. Ele avisou ao monstro que já tinha perdido os pais para aquela maldição e que não deixaria a criatura levar o seu irmãozinho de jeito nenhum.
Otto forçava as pernas o mais rápido que conseguia naquele cenário destruído. O problema é que o terreno era uma armadilha mortal. Ele acabou pisando em um monte de neve solta e escorregou feio na fuga. O desespero atingiu o limite. Com aquele tombo fatal, Otto perdeu o equilíbrio e estava prestes a cair de cara no chão, bem na mira do monstro faminto que já estava a um passo de acabar com a vida dele. A verdade sobre os monstros era bizarra. Por se parecerem com uma lenda antiga, ganharam o nome de Agi. O detalhe mais assustador é que essas criaturas surgiam com formas totalmente diferentes a cada ataque. Mas algumas fotos tiradas ao amanhecer, bem na hora que eles sumiam, revelaram um segredo perturbador. A verdadeira identidade dos Agi era um único ser humano. Tratava de uma mulher de cabelos longos. Alex analisava aquelas fotos da mulher incansavelmente. Como eles cresceram juntos na mesma casa, não importava se a imagem estava muito borrada ou mostrando apenas as costas. Ele sabia exatamente quem era. O veredito doía na alma dos dois irmãos. Olhando com atenção para as evidências, eles reconheceram sem sombra de dúvida que a mulher de cabelos longos nas fotos macabras era a própria irmã caçula deles, Ashley. As memórias de Alex mergulham ainda mais fundo no passado. A mente dele volta para a época da infância, trazendo a imagem vívida de Ashley quando ela era apenas uma garotinha cheia de energia correndo na pista. Eles estavam no meio de uma corrida muito intensa e Ashley estava ganhando de lavada. Inconformado com aquilo, Alex acelerou o passo, alcançou a garota e fez a covardia de puxar o cabelo dela por trás. Foi um puxão muito forte e desleal. O ego de Alex falava mais alto naquela época. Ele odiava a ideia de perder uma competição para Ashley e decidiu apelar para a ignorância porque não aceitava a derrota. Como resultado da sabotagem, os dois tropeçaram e caíram feio na pista de terra. Enquanto rolavam pelo chão, os outros competidores passaram voando por eles, fazendo com que Alex e Ashley perdessem a corrida. Alex acabou desqualificado do torneio por aquele surto de raiva ao ver a garota vencendo. Ele começou a ver Ashley como uma maldição na sua vida. Para piorar tudo, Otto apareceu logo depois debochando do irmão. Alex resmungava sem entender como ela era tão rápida. Colocando mais lenha na fogueira, Otto acusou Ashley de trapacear na prova. Furiosa com as acusações idiotas, a garota mandou os dois sumirem da frente dela. Assistindo à confusão, um conhecido perguntou por que os três andavam sempre juntos se viviam brigando feito cão e gato. Alex respondeu na hora que, apesar das brigas todas, nada mudaria o fato de serem irmãos. Mas a pessoa rebateu o argumento jogando a real na cara deles. Lembrou que Ashley era adotada e que nem Alex e Otto eram parentes de sangue, já que a família se formou quando o pai de um casou com a mãe do outro. Diante dos três pequenos, uma pessoa cruel debochou com palavras duras. Disse que eles eram apenas estranhos morando juntos e que, no futuro, cada um iria para o seu lado sem se importar com os outros. Aquelas palavras venenosas atingiram em cheio o coração de Alex, Otto e Ashley. O semblante das três crianças mudou na mesma hora, trocando a tristeza por uma raiva profunda diante daquela ofensa. Sem pensar duas vezes, os três irmãos partiram para cima de quem os ofendeu, causando uma confusão gigantesca. Eles podiam brigar entre si, mas não deixariam ninguém de fora atacar a família deles. Após a poeira baixar, o pequeno Alex apareceu cheio de curativos pelo corpo. Com um olhar determinado, ele declarou que a partir daquele exato momento eles seriam irmãos jurados para todo o sempre. Confuso, Otto perguntou o significado daquilo. Alex explicou com firmeza que ser irmão jurado significava escolher a própria família e que o laço de sangue não importava nada perto do amor entre eles. Diante do silêncio de Ashley, Alex questionou por que ela não respondia. A garota rebateu lembrando que eles moravam em andares diferentes, mas a tentativa de manter a pose durona já estava quebrando. E foi assim que o pacto silencioso foi selado. A partir daquele dia marcante, dentro do coração de cada um deles, os três se tornaram irmãos de verdade por pura e genuína escolha, unidos para sempre. Voltando bruscamente para o terror do presente, Alex precisava agir rápido. Em uma fração de segundo, ele esticou a mão em direção ao irmão para evitar que Otto caísse direto nas garras daquele monstro. Num ato de puro reflexo, Alex agarrou o braço de Otto com firmeza enquanto o caçula estava em queda livre. Aquele movimento veloz e desesperado decidiria o futuro e a vida dos dois irmãos ali mesmo. Usando toda a sua força restante, o ex-atleta puxou Otto para dentro da escuridão do estacionamento subterrâneo. Foi um resgate no limite.
evitando a queda fatal e o ataque iminente da criatura macabra. A aberração gigantesca percebeu que havia perdido a janela perfeita para capturar a sua presa. Diante daquela fuga muito bem sucedida, o monstro frustrado recuou lentamente e se afastou do esconderijo. Após escaparem da morte certa por um fio de cabelo, os dois se jogaram de costas no chão de concreto gelado. A respiração estava pesada e eles precisavam de alguns segundos para recuperar todo o fôlego. Ainda ofegante e muito preocupado, Alex perguntou se o caçula estava ferido. Otto garantiu que estava bem e devolveu a pergunta para o irmão mais velho, que também confirmou estar inteiro após o ataque. Aliviado, Alex confessou que sentiu muito medo. Otto agradeceu por ter sido salvo e brincou que, apesar do azar de encontrarem o monstro, as habilidades físicas do ex-atleta ainda estavam muito afiadas. Mas o alívio deu lugar a uma fúria incontrolável. Alex cerrou os dentes com força, olhou para a saída do estacionamento escuro e se questionou com muita raiva se as coisas terminariam daquele jeito. Movido por uma fúria cega, Alex levantou e caminhou até a saída do esconderijo. Ele olhou para o céu noturno e viu os tentáculos daquela aberração colossal se movendo lentamente por entre os prédios. Dominado pelo ódio acumulado, ele se abaixou, pegou uma pedra no chão e arremessou na direção da fera. Ele jogou com toda a sua força, querendo de alguma forma machucar o monstro que destruiu sua vida. Chamando a atenção daquele gigante apocalíptico, Alex gritou a plenos pulmões. Ele acusou a criatura amaldiçoada, perguntando se ela só ficaria completamente satisfeita quando matasse toda a sua família. Com os olhos transbordando ódio, ele fez uma promessa sombria para o monstro. Alex gritou que, se visse aquela coisa novamente, iria despedaçá-la com as próprias mãos, custe o que custasse para ele. Como se ouvisse a ameaça, a criatura começou a se afastar de vez. Nesse exato momento, o rapaz gritou o nome de Ashley com muita dor, fazendo o eco da sua voz triste viajar por toda a cidade destruída. Assistindo a toda aquela cena dramática, Otto achou as ameaças do irmão curiosas e trágicas. Ele quebrou o clima pesado perguntando como um simples humano conseguiria matar um agui com as próprias mãos. Após o pesadelo, eles finalmente chegaram ao verdadeiro abrigo. Quando a manhã começou a raiar, Alex tentou levantar do seu saco de dormir, anunciando para o irmão mais novo que o sol já estava surgindo. Exausto, Otto apenas ignorou o aviso, virou para o canto e voltou a dormir pesadamente. Alex sentou no colchão improvisado, olhou para o próprio relógio e riu de como o seu relógio biológico era pontual. Sem perder tempo, Alex levantou e colocou suas roupas de frio. Quando ele já estava se preparando para sair do abrigo sozinho, Otto abriu os olhos e questionou se o maluco já estava indo dar a sua corrida. Otto alertou que era perigoso sair sozinho, mas Alex rebateu dizendo que os aguis não caçavam de dia. Otto então soltou a verdade nua e crua. No mundo atual, os humanos eram muito piores que os monstros. Alex deu um sorriso confiante e afirmou que, se encontrasse alguém perigoso, bastava correr, pois ninguém o alcançaria. Otto apenas suspirou, dizendo que o ex-atleta estava ficando velho e muito lento. Caminhando sozinho pela neve fofa e espessa, Alex pensava na vida. Ele planejava dar apenas uma volta rápida e depois acordar o caçula preguiçoso para obrigá-lo a limpar toda aquela neve da porta deles. Mas a paz matinal durou muito pouco. De repente, Alex paralisou no meio do caminho. Os seus olhos bateram em uma cena completamente inesperada e perturbadora. Havia uma pessoa caída ali no meio da neve. O instinto de sobrevivência mandava fugir, mas o lado humano falou mais alto. Alex correu na direção do corpo caído, achando muito estranho encontrar alguém naquela situação no meio daquele deserto branco. Assim que chegou perto, ele não pensou duas vezes. Alex virou o corpo coberto de neve imediatamente, tentando de forma desesperada verificar se aquela pessoa misteriosa ainda tinha algum sinal de vida. Alex imediatamente reconheceu aquele rosto congelado. Era Ashley, a garota que ele jurou proteger no passado. Em choque, ele soltou um sorriso irônico e comentou que já faziam 3 longos anos desde o último encontro. Segurando firme o colarinho da garota desmaiada na neve, o rancor falou mais alto. Alex corrigiu a própria fala, lembrando que, na verdade, os dois se cruzaram na noite anterior, mesmo que ela não tivesse notado nada. Com um tom carregado de mágoa e misturado com revolta, ele fez uma pergunta retórica e pesada. Alex cobrou a garota, perguntando se ela tinha noção de que quase esmagou o próprio irmão até a morte no ataque de ontem.
A raiva que estava acumulada no peito de Alex explodiu de uma vez. Sem conseguir se controlar diante de tudo o que aconteceu, ele empurrou as costas de Ashley com violência contra a camada de neve fofa e muito gelada. Muito confuso com aquela dualidade, ele soltou a garota na neve e fez uma constatação dolorosa. Alex suspirou pesado, admirado ao ver como ela continuava linda e com uma aparência totalmente humana durante a luz do dia. O grande problema era que toda essa beleza desaparecia quando o sol se escondia, transformando a garota num maldito agui. Após ser sacudida bruscamente, Ashley finalmente começou a abrir os olhos no meio da nevasca. Ao perceber que ela acordou, Alex destilou o seu veneno. Ele afirmou que a garota devia ter feito uma legião de inimigos por aí, afinal, milhares de inocentes perderam a vida por culpa das ações descontroladas dela. Vendo que Ashley escolheu o silêncio em vez de se defender, o ódio do rapaz escalou. Alex trincou os dentes de raiva e confessou que passou os últimos 3 anos planejando encontrá-la apenas para tirar a vida dela. Ele continuou dizendo que não fazia ideia de quem a machucou tanto, mas alertou que, se a deixasse ali, o frio terminaria o serviço. Reunindo o resto de força que tinha, a garota abriu a boca e mandou ele dar o fora. Ignorando a hostilidade da irmã, Alex focou em um detalhe macabro no chão. A neve branca debaixo do corpo de Ashley estava completamente manchada de sangue, revelando que a garota estava gravemente ferida e sangrando. Para ter certeza de que não estava tendo uma alucinação, Alex passou a sola do seu tênis sobre aquela neve vermelha. O rastro espesso confirmou o pior cenário possível. A situação física dela era realmente muito crítica. Mudando a sua postura e encarando a garota caída, ele tomou uma decisão fria baseada na intuição. Observando a gravidade daqueles ferimentos, Alex concluiu em voz alta que o agui não conseguiria caçar naquela noite. Tomado pelas memórias de toda a dor e destruição que Ashley causou no seu formato de monstro, ele escolheu a frieza. O ex-atleta deu as costas para a garota ensanguentada e decidiu abandoná-la à própria sorte no gelo. Sem conseguir mover um único músculo para pedir ajuda, ela continuou caída no chão congelado. Ashley apenas observava a silhueta de Alex sumindo na tempestade, deixando para trás nada além de pegadas marcadas na neve. Os passos pesados dele se afastavam cada vez mais daquele cenário deprimente. O abandono era real, e a garota gravemente ferida ia ficando para trás, aguardando o momento em que o frio extremo finalmente a consumisse. Ashley tinha plena consciência de toda a carnificina que o seu alter ego monstruoso causou no mundo. Mas, no fundo, ela também sabia que não tinha culpa nenhuma por carregar aquele fardo apocalíptico e cruel nas costas. Jogada sobre a mistura de neve branca e sangue vermelho, ela aceitou o seu destino final. A tristeza e a dor no coração da garota doíam infinitamente mais do que qualquer ferimento físico que dilacerava o seu corpo. Tudo parecia o fim da linha para Ashley, até que o impossível aconteceu. Alex surpreendeu a garota e voltou correndo. Ele agarrou o braço dela com muita firmeza e a puxou com força para cima, recusando-se a deixá-la. Ignorando o passado sombrio, Alex ergueu Ashley e apoiou o corpo frágil dela sobre o próprio ombro. Ele cerrou os dentes e forçou os próprios músculos para carregar a irmã de volta para a segurança do abrigo deles. Enquanto era salva, Ashley lembrou da voz de Otto aconselhando Alex no passado. O caçula dizia que o irmão deveria parar de agir como um cara durão, pois no fundo, todos sabiam que ele jamais conseguiria odiar a garota. Ashley abriu os olhos lentamente e conseguiu ouvir a voz de Alex ao fundo, mandando Otto parar de enrolar e ir limpar a neve lá fora. O caçula resmungava de preguiça, enquanto o irmão mais velho cobrava alguma atitude. Após passar várias horas completamente apagada devido aos ferimentos, a garota finalmente despertou de vez. Ela percebeu que estava enrolada dentro de um saco de dormir grosso e quente, parecendo um verdadeiro casulo. Ainda um pouco desorientada, ela se sentou no colchão improvisado e ergueu o pulso para checar as horas no seu relógio. Com um suspiro de alívio, Ashley calculou mentalmente que ainda faltava muito para o sol se pôr. Sentindo pontadas agudas de dor por causa dos seus ferimentos graves, a garota ergueu a blusa devagar. Para sua total surpresa, ela notou que os seus machucados haviam sido limpos e muito bem tratados pelos irmãos. Mesmo virado de costas, Alex percebeu que a sua irmã jurada havia acordado. Segurando uma caneca quente nas mãos, ele quebrou o silêncio com frieza, avisando que se ela já estava consciente, já podia ir embora dali. Diante daquela expulsão direta e carregada de uma mágoa profunda, Ashley permaneceu no mais completo e absoluto silêncio.
Ela apenas arregalou os olhos, absorvendo o impacto das palavras duras do seu irmão mais velho. A garota não tentou discutir ou se defender. Enquanto se arrumava para partir, ela perguntou num tom neutro se Alex sabia do paradeiro de uma antiga aluna chamada Monique, ou de qualquer contato da época do colégio. Ignorando o pedido de ajuda, Alex virou o rosto com uma expressão carregada de raiva. Ele respondeu de forma muito ríspida, questionando se ela não deveria primeiro perguntar sobre a recuperação dos corpos dos pais. O ex-atleta continuou o desabafo cruel, lembrando que houve um incêndio gigantesco durante todo o caos apocalíptico. Ele contou que precisaram recuperar os corpos dos pais em condições totalmente terríveis e desumanas. Com os olhos arregalados pela dor do trauma, ele detalhou o horror daquela época. Alex revelou que os pais foram cremados junto com dezenas de desconhecidos, pois os necrotérios não tinham mais espaço para tanta morte. As memórias sombrias arrastaram a mente do rapaz de volta para aquele dia miserável. Diante dos seus entes mais queridos reduzidos a meras cinzas misturadas, ele recordava como todos os sobreviventes estavam arrasados. A lembrança mais dolorosa de todas rasgou o peito de Alex mais uma vez. Com a voz embargada pela profunda tristeza, ele confessou que aquela foi a primeira e única vez que viu o pequeno Otto chorar de forma tão sofrida. Enquanto Ashley dava os primeiros passos rumo à saída, carregando uma enorme culpa no coração, Alex lançou a sua pior acusação. Ele cobrou a garota, perguntando onde ela estava enquanto estranhos ajudavam no resgate. Vendo que a garota continuava calada, o ex-atleta insistiu no ataque verbal. Alex perguntou se ela não sentia nenhum pingo de culpa, e jogou na cara dela todo o amor e carinho genuíno que os pais sempre lhe dedicaram. O silêncio apático de Ashley fez o sangue de Alex ferver de ódio. Cerrando os dentes, ele gritou que ela deveria ter se jogado no fogo para queimar junto com os pais, ou ter rastejado implorando o perdão da família. Ao ouvir aquelas palavras incrivelmente pesadas e cruéis, Ashley paralisou no meio do caminho. Ela ficou parada como uma estátua durante alguns longos segundos, ainda de costas para o rapaz, absorvendo todo aquele ódio. Após um tempo que pareceu uma eternidade no mais puro silêncio, a garota finalmente quebrou a tensão. Com um tom muito frio e direto, Ashley questionou o que um simples pedido de desculpas mudaria naquele inferno todo. Aquele cinismo foi a gota d'água para o ex-atleta. Com um turbilhão de emoções sombrias e sentimentos confusos borbulhando dentro do peito, Alex trincou a mandíbula de raiva e se levantou de forma brusca e ameaçadora. Fora de si, ele agarrou a jaqueta de Ashley com toda a força que tinha nas mãos. Mas antes que a agressão continuasse, um barulho metálico e muito incomum vindo da entrada do abrigo fez os dois congelarem na mesma hora. Os instintos de sobrevivência falaram mais alto que a briga de família. Mais rápido do que um piscar de olhos, Ashley agarrou a mão de Alex e o puxou com força, forçando o irmão a se esconder atrás de algumas caixas. Escondidos atrás de uma velha barraca, a garota tampou a boca de Alex com a mão para garantir um silêncio total. Logo depois, a voz calma e sinistra do intruso ecoou no local, elogiando a armadilha sonora sob o tapete. O invasor misterioso continuou a descer os degraus sem pressa. Ele chutou com descaso um objeto metálico que rolou escada abaixo fazendo um grande barulho, e comentou com um tom irônico que aquela defesa era excelente. Incomodado com a atitude passiva da garota, Alex usou a sua força bruta para se soltar das mãos de Ashley. Ele sussurrou muito irritado, questionando o que diabos ela estava tentando fazer recuando daquela forma ali. O ex-atleta decidiu que não morreria escondido como um covarde. Ignorando os avisos desesperados que Ashley sussurrava atrás da barraca, Alex se levantou e segurou firme no cabo de um taco de golfe pesado de metal. Adotando uma postura totalmente hostil, ele apoiou o taco no ombro e encarou a ameaça. Alex perguntou rispidamente o que estava acontecendo ali. Com um sorriso cínico, o estranho pediu desculpas por causar aquele susto. O invasor não parecia nada assustado com o garoto armado. Parado no alto da escada em total vantagem, ele foi direto ao ponto. O homem perguntou calmamente se uma mulher misteriosa de cabelos longos tinha passado por lá. O terror tomou conta de Ashley. Encolhida e escondida atrás da barraca no mais absoluto silêncio, a garota começou a suar frio instantaneamente. Era evidente que ela conhecia aquela voz e temia muito aquele caçador. O estranho continuou a sua descrição detalhada, afirmando que a mulher era linda e inesquecível. Alex tentou disfarçar e baixou o taco de golfe devagar, mas o assassino experiente percebeu a mentira no olhar do rapaz. Mantendo a pose de durão e sem demonstrar medo,
Alex mentiu na cara dura. Ele afirmou secamente que ninguém com essa descrição tinha aparecido no abrigo. Fingindo surpresa e frustração, o invasor rebateu com ironia. O sorriso do invasor sumiu e ele começou a descer os últimos degraus marchando direto na direção de Alex. Analisando o chão sujo e as pistas, o homem apontou que havia manchas frescas de sangue espalhadas por toda parte. Escondida e em total silêncio, Ashley suava frio e tremia de pavor diante da presença daquele caçador misterioso. O estranho cravou os olhos em Alex e declarou friamente que a garota procurada não era mais uma humana. O homem continuou o seu alerta macabro. Ele afirmou que aquela mulher era, na verdade, um dos monstros Agi. Fingindo preocupação, o invasor exigiu que Alex a entregasse imediatamente, pois ela era um perigo mortal. Com um sorriso sombrio e perturbador desenhado no rosto, o atirador insistiu no seu pedido doentio. Ele garantiu que assumiria toda a responsabilidade pelo ato e que abateria a criatura sem qualquer tipo de hesitação. A história recua para a noite anterior. Ashley corria desesperada para salvar a própria vida, tentando escapar pelo meio de uma nevasca brutal. Sem opções, ela invadiu um velho estabelecimento comercial abandonado. No encalço da garota estava um grupo de homens fortemente armados, todos liderados por aquele mesmo atirador sádico. Frustrado com a fuga, o líder lamentou em voz alta que a caça havia conseguido escapar mais uma vez. Com a visão totalmente ofuscada pela neve pesada que não parava de cair, o caçador ajeitou o seu boné com raiva. Ele jurou que voltaria a rastrear a fera assim que a tempestade diminuísse e ele conseguisse enxergar. Voltando ao tenso encontro no presente, o invasor explicou a sua falha. Ele lamentou que quase tinha conseguido capturar o monstro na noite anterior, mas o clima caótico não colaborou e ele acabou perdendo o alvo. Alex processava tudo em silêncio. Ele deduziu que a irmã foi ferida por um tiro de raspão e começou a desconfiar do homem. Como um estranho poderia saber que Ashley era um monstro se a identidade dela era um segredo? Notando que o garoto continuava calado e imóvel, o atirador tentou manipular a situação. Ele sugeriu que Alex ajudou a jovem ferida por pura inocência, sem fazer a menor ideia de que ela era um monstro letal disfarçado. A paciência do invasor começou a sumir. Com aquele sorriso macabro e o olhar escondido pela sombra do boné, ele engrossou a voz. O homem exigiu que Alex andasse logo e entregasse a fera para que ele a matasse rápido. Mas o garoto não recuou nem um centímetro. Alex franziu a testa, cerrou os dentes com muita força e respondeu com pura fúria nos olhos. Ele cravou que era completamente impossível para qualquer humano matar um Agi. Alex lembrou que, no início do apocalipse, os militares tentaram exterminar os monstros e não fizeram nem um arranhão neles. Logo as armas e os soldados acabaram, provando que aquelas feras apocalípticas eram imortais. O invasor rebateu com uma lógica assustadora. Ele apontou para as manchas no chão e explicou o ponto fraco. À noite, o monstro era invencível, mas durante o dia, na sua forma humana, a garota se machucava e sangrava. O caçador completou o seu raciocínio doentio com um tom de superioridade. Ele explicou que essa fraqueza diurna significava que existia sim a possibilidade real de matar a criatura, bastava atacar na hora exata do dia. Usando o taco de golfe para coçar a cabeça e disfarçar o nervosismo, Alex inventou uma mentira. Ele disse que o sangue era do seu irmão ferido, pediu para o estranho ir embora e jurou que ele mesmo mataria qualquer fera. O caçador questionou o paradeiro do irmão. Alex disse que o caçula estava lá fora tirando a neve. Com pura ironia, o atirador apontou que não fazia sentido alguém machucado estar no frio fazendo um trabalho tão pesado. Cansado do teatrinho, o invasor gritou pelo nome de Ashley. Alex gelou ao perceber que o homem conhecia a garota. O caçador alertou que, se ela enrolasse até o pôr do sol para se transformar, Alex morreria ali mesmo. A paciência do atirador finalmente acabou. Farto de todas aquelas desculpas furadas, o homem sacou uma espingarda de dentro do seu sobretudo escuro e avisou para o rapaz que a hora da conversa tinha chegado ao fim. O desespero tomou conta de Ashley, que continuava escondida atrás da velha barraca. O coração dela quase parou quando ouviu o caçador ameaçar claramente que usaria o rapaz ali na frente como isca se ela não aparecesse. Sem piedade nenhuma, o estranho colocou o dedo no gatilho e apontou a arma de fogo direto para o peito de Alex. Assustado, o garoto recuou. Para salvar o irmão, Ashley saiu do esconderijo e anunciou que estava bem ali. O barulho do disparo ecoou pelo abrigo, mas o atirador errou o alvo.
O tiro estilhaçou completamente o vidro que estava bem na frente deles, deixando Alex intacto e livre daquele ataque letal brutal. Acreditando no pior, Ashley entrou em puro desespero. A garota gritou o nome de Alex com todas as suas forças, sentindo o terror de perder mais uma pessoa importante e temendo pela vida do irmão. Com o cano da espingarda ainda fumegando após o disparo, o estranho ejetou o cartucho vazio com a maior calma do mundo. O mais bizarro era o sorriso sádico e de pura satisfação estampado no rosto dele. Alex estava agachado no chão com as mãos na cabeça para se proteger. Enquanto Ashley perguntava desesperada se ele estava bem, o invasor deu risada e revelou que atirou para o lado apenas de propósito. Os irmãos tentaram recuar de mansinho para encontrar um novo esconderijo, mas o caçador logo percebeu. Ele debochou da tentativa e ameaçou machucar Alex gravemente caso a garota tentasse fugir dali. Aquela tensão absurda estava corroendo os nervos de todos ali dentro. Suando frio e totalmente encurralada, Ashley travou a mandíbula de raiva e encarou o estranho antes de tomar qualquer decisão. Mantendo o dedo firme no gatilho, o atirador apontou a arma diretamente para a garota. Com um tom de voz doentio, ele fez questão de avisar que o próximo disparo iria causar uma dor indescritível nela. No exato segundo em que o assassino ia puxar o gatilho, um verdadeiro milagre aconteceu. Otto surgiu do nada pulando pelos degraus da escada e segurando uma pá pesada na direção daquele invasor sádico. A surpresa tomou conta do rosto de Alex e Ashley. O caçador percebeu a mudança drástica nas expressões dos dois e hesitou por um segundo, virando o corpo para tentar entender o que vinha pelas costas. Caindo com todo o seu peso sobre o inimigo e com a pá erguida para atacar, o caçula agiu como um verdadeiro herói. Ele gritou a plenos pulmões ordenando que Alex e Ashley aproveitassem para fugir dali. O homem ainda tentou reagir e apontar a arma para o garoto, mas não teve tempo. Otto desceu o cabo da pá com violência direto no cano da espingarda, forçando o invasor a errar o tiro completamente. Vendo o irmão mais novo entrar em um combate corpo a corpo mortal contra um assassino fortemente armado, o desespero tomou conta. Alex e Ashley gritaram o nome de Otto em uníssono e totalmente apavorados. O impacto do salto foi certeiro e brutal. Otto caiu com tudo em cima do caçador e usou a força do próprio corpo para dominar o homem no chão, fazendo a arma de fogo escorregar para longe do alcance dele. Só que a vantagem durou muito pouco. O atirador era um homem letal e muito experiente. Em um movimento extremamente rápido e traiçoeiro, ele reverteu a posição e conseguiu subjugar Otto no chão gelado. Usando as duas mãos, o invasor começou a enforcar Otto sem nenhuma piedade. Ele deu uma risada irônica e comentou que a história sobre o irmão mais novo limpando a neve lá fora era realmente verdadeira. Enquanto lutava contra a falta de ar e sentia a visão escurecer, Otto tentava entender a situação. O garoto se debatia sob o peso daquele homem insano, questionando quem diabos era aquele caçador. O psicopata ainda brincou dizendo que era um grande fã do influenciador, debochando do pescoço fino dele. Foi quando Alex surgiu furioso com o taco de golfe erguido, ordenando que ele soltasse o caçula. O ex-atleta desceu o taco de metal com toda a sua força, mas o ataque não surtiu efeito. Agindo com um reflexo assustador, o invasor ergueu a mão livre e segurou a arma de Alex antes que ela o acertasse. Uma verdadeira medição de força começou ali mesmo. Alex forçava os músculos ao limite e cerrava os dentes, ficando completamente chocado ao perceber que a força daquele estranho era algo muito anormal. Sem demonstrar nenhum esforço para segurar o ataque de Alex, o homem sorriu. Ele logo reconheceu o rapaz como o ex-membro da equipe nacional de atletismo e comentou que o rosto dele não era nada estranho. Tentando recuperar o controle, Alex puxou o taco de golfe com toda a força do seu corpo. O problema é que o estranho soltou a arma de propósito, fazendo o rapaz voar para trás e bater as costas na parede. O choque contra a estrutura de concreto foi brutal. A pancada na cabeça e nas costas foi tão forte que o corpo de Alex amoleceu na mesma hora, fazendo com que ele perdesse a consciência ali mesmo no chão. Vendo que a ameaça do taco de golfe estava neutralizada, o invasor soltou o pescoço de Otto. O homem misterioso se levantou com bastante tranquilidade e começou a caminhar direto na direção de Alex. A aproximação mortal foi interrompida no meio do caminho. Um grito agudo e carregado de raiva cortou o ar dentro do abrigo, com Ashley ordenando de forma ameaçadora que o homem congelasse onde estava. Durante toda a confusão corporal com os meninos, a garota agiu em silêncio e recuperou a espingarda caída no chão. Mirando direto no peito do caçador, ela jurou atirar se ele desse mais um único passo.
O caçador paralisou, mas não demonstrou medo algum. Ele achou o comportamento de Ashley muito atípico e questionou o motivo dela estar revidando o ataque em vez de simplesmente fugir como sempre fazia. Muito intrigado com a cena, o invasor tentou desvendar aquele mistério. Ele insinuou que a garota nunca se importou com a vida de ninguém, perguntando de forma cínica se ela era fã de celebridades locais. Analisando o olhar mortal e decidido de Ashley segurando a arma, o homem ligou os pontos. Ele mudou o tom de voz e questionou de forma muito séria se a garota já conhecia aqueles rapazes antes do fim do mundo. Olhando diretamente para o cano da própria espingarda, o psicopata concluiu o raciocínio. Com um sorriso perverso no rosto, ele deduziu em voz alta que aqueles dois jovens no chão eram pessoas muito amadas por ela. A confirmação veio através da expressão facial dela. Sem dizer uma única palavra, Ashley manteve o silêncio absoluto. Ela apenas apertou o dedo no gatilho e continuou mirando a arma contra aquele homem sádico. Provocando ainda mais, o invasor montado em cima de Otto debochou da situação. Ele perguntou com pura ironia se a garota sabia mesmo usar aquela arma, alertando que o irmão famoso poderia ser atingido por engano. Quase perdendo os sentidos e completamente sem fôlego, Otto lutava desesperadamente pela própria vida. Ele tentava reagir de qualquer forma possível para tirar as mãos daquele estranho louco de cima do seu pescoço. Aumentando ainda mais o terror psicológico, o caçador soltou um sorriso sádico. Ele afirmou com frieza que seria muito melhor o garoto morrer estrangulado por ele do que levar um tiro acidental de alguém conhecido. Enquanto sufocava Otto sem qualquer piedade, o homem fazia uma expressão de psicopata. Ele dizia que ser amigo de um monstro era um crime imperdoável, até que sentiu uma mão misteriosa tocar de leve no seu ombro. Alex finalmente havia recuperado a consciência e agiu em total silêncio. Aproveitando a distração do inimigo, o ex-atleta atacou sorrateiramente por trás e encaixou um mata-leão brutal no pescoço do caçador sádico. Com os músculos tensionados pela fúria, Alex puxou a cabeça do estranho para trás com toda a sua força, segurando firme pelo queixo. Cheio de ódio, ele sussurrou no ouvido do invasor que eles não eram amigos. Aproveitando aquela brecha perfeita criada por Alex, Ashley se aproximou rapidamente e sem hesitar. Com o olhar dominado por uma raiva profunda, ela encostou a ponta da espingarda diretamente na coxa daquele homem. A garota cerrou os dentes para segurar toda a fúria que estava sentindo por ver o caçula machucado. Sem pensar duas vezes, um estrondo abafado ecoou pelo abrigo quando ela finalmente puxou o gatilho contra o homem. Alex soltou imediatamente o caçador, que agora tentava estancar o sangramento na perna. O ex-atleta correu para socorrer Otto caído no chão, enquanto Ashley continuava mirando a arma firme na direção do seu inimigo. Mesmo machucado, Otto sorriu e fez um sinal de positivo celebrando o despertar da irmã. Mas Ashley cortou o clima na hora, mandando o garoto parar de ser tão despreocupado e exigindo que ele corresse lá para fora. Enquanto o atirador ficava para trás agonizando de dor por causa do tiro na perna, Alex e Otto fugiam apressados subindo as escadas. Ashley cobria a retaguarda dos irmãos, apontando a arma para garantir a fuga. Assim que os três irmãos conseguiram sair do abrigo subterrâneo e pisaram do lado de fora, o perigo escalou. O som ensurdecedor de disparos cortou o ar gelado, deixando todos em estado de alerta máximo na mesma hora. O pesadelo estava longe do fim. Os comparsas daquele caçador sádico já estavam posicionados do lado de fora do abrigo esperando por eles. Os capangas apontaram as armas pesadas e começaram a atirar contra a família. Sem recuar, Ashley começou a atirar de volta contra os capangas para proteger a fuga. Ela gritou desesperada mandando os irmãos irem embora, garantindo que os atiradores só queriam a cabeça dela e não iriam segui-los. No meio de toda aquela troca de tiros frenética, os capangas notaram um detalhe bizarro. Eles reconheceram imediatamente a espingarda nas mãos de Ashley e começaram a perguntar desesperados onde estava o chefe deles. Em meio ao tiroteio mortal, Alex gritou para Otto fugir em uma direção diferente e Ashley mandou Alex fazer o mesmo. Mas o ex-atleta recusou a ordem, afirmando que se ela fosse para outro lado a conversa não acabaria. Alex e Ashley correram juntos para o mesmo lado, enquanto Otto fugiu na direção oposta pedindo para o irmão não deixar a garota escapar. No fundo, Alex sabia que a sua falta de velocidade seria um peso enorme para ela. Correndo pelas próprias vidas sob uma rajada de balas destruindo tudo ao redor, Alex cobrou a garota perguntando se ela não pediria desculpas. Indignada, Ashley gritou querendo saber se aquela era a hora para isso.
A fuga desordenada cobrou um preço alto e eles ficaram encurralados. Alex olhou o beco sem saída e Ashley ordenou o recuo. O rapaz reclamou da situação, lembrando que a garota sempre teve um péssimo senso de direção. Como se a situação não pudesse ficar mais perigosa para os dois, o próprio cenário começou a ceder. De repente, aquele beco apertado e cercado de prédios destruídos começou a desmoronar lentamente bem na frente deles. Mas o pior pesadelo se confirmou rapidamente. A intensidade do desabamento aumentou de forma drástica, deixando Alex e Ashley apavorados. Encurralados e sob toneladas de ruínas caindo sobre eles, o destino parecia selado.